Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Esse aqui nós temos a reunião de todos eles. Claro que depois Kardec foi desenvolvendo a parte científica religiosa e a parte filosófica nos outros livros da codificação. Mas aqui nós temos todo o conteúdo que foi desenvolvido nos outros, e Kardec não fechou, né? Kardec não fechou as revelações, ele não fechou as revelações sobre o universo, até porque nós só podemos receber aquilo que a gente pode entender. Então, com certeza, ele deixou aberto para ir para todas as descobertas científicas, por isso que Kardec não é ultrapassado. Né? Há quem às vezes fala, Kardec está ultrapassado. Ele não pode estar ultrapassado porque ele não fechou nada. Né? O que ele revelou é a existência do mundo dos espíritos. Ele fez essa revelação e mostrou, né, que da mesma maneira que nós temos o mundo dos infinitamente pequenos, que a gente só consegue ver através do microscópio e de aparelhos especializados, Kardec nos mostrou o mundo que existe além da matéria, mas não fechou nenhuma verdade. Né? No domingo que vem, é 14 domingo que vem, né? Domingo que vem nós vamos falar aqui, auxiliar no estudo da Gênese, né? Porque a Gênese é o último livro da codificação, é um livro que teve uma forma de ser elaborado diferente desse aqui. Esse livro aqui, ele foi todo ditado pelos espíritos, né? Kardec apenas organizou as respostas, tudo direitinho, mas ele foi ditado pelos espíritos, o que não ocorre com a Gênese. A análise dos pares, que foi o método utilizado por Kardec para fazer essa obra aqui, não foi empregada ali na Gênese, né? A Gênese, ela seguiu um outro método, o método hipotético, né? Que leva a pessoa a um raciocínio lógico, não é? Se, por um acaso, exemplo, eu disser assim, esse copo aqui é de madeira, aí alguém fala, não, esse copo é de vidro. Por que ele não pode ser de madeira? Porque se ele cair, ele vai quebrar, e se ele fosse de madeira, ele não ia quebrar. Né? Então, são aquelas hipóteses, por que não pode ser isso? Por que pode ser isso e não pode ser aquilo? Por causa disso, disso e disso. Então, Kardec usou o método hipotético na elaboração da Gênese. O que não aconteceu com esse aqui, que esse aqui foi a análise dos pares, que são aquelas perguntas e respostas obtidas por vários médios espalhados pelo mundo, que chegavam até Kardec e ele analisava essas respostas, ele fazia análise dos pares, encontrando, portanto, divergências ou semelhanças, e aí ele fez todo o estudo, e esse método, ele só apareceu no meio científico lá por volta de 1920, 1915, por aí. Antes nem tinha, mas Kardec já utilizou esse método. Né? Ele é utilizado na ciência até hoje. Se um cientista descobre alguma coisa importante para a ciência, para a física, para a química, seja o que for, ele tem que publicar essa descoberta numa revista de circulação mundial, com todos os passos, né, que ele usou, tudo direitinho, com a teoria dele, mostrando a teoria, mostrando a prática, tudo para que qualquer cientista, em qualquer lugar do mundo, possa fazer a mesma experiência e chegar aos mesmos resultados. Se não chegar, essa teoria não é válida. Então, isso é a análise dos pares, né? As pessoas vão fazendo, vai dando certo, então aquilo ali é algo de fato. E Kardec usou esse método aqui, né, para o Livro dos Espíritos, com as respostas que chegavam de todos os médiuns questionados e sempre supervisionado pelos espíritos. Tanto que a gente já comentou sobre isso, numa das passagens que Kardec estava
codificando, estava separando, ele começou a ouvir muito barulho, e não conseguia sair, não conseguia, desconcentrava, não conseguia fazer nada, porque Kardec não foi o médium que escreveu isso. Ele apenas codificou, ele recebeu as mensagens e codificou. Então, ele não conseguia sair daquela situação ali, e ele tentando redigir direitinho a resposta que vinha, e ele não conseguia. No dia seguinte, ele então, ou dia seguinte, sei lá, a próxima vez que ele esteve com o médium, que auxiliava também nesse trabalho, disse para ele que o espírito, através do médium, disse: você estava cometendo um erro ali, você não está me interpretando direito. Então, tinha um erro naquela resposta que estava ali. Quer dizer, totalmente supervisionado pelos espíritos. Então, é aquilo. Aqui não contém tudo sobre o universo, mas contém tudo que a gente já pode entender, que a gente já pode conhecer. Né? Porque tudo que nos é explicado, que nos assim, as pessoas fazem uma descrição, uma colocação, a gente tem que conhecer algo que se assemelhe àquilo ali para que a gente possa compreender. Não é, gente? Por isso que nós temos dificuldade de explicar alguma coisa, a forma de alguma coisa, a cor, para uma pessoa que tem uma deficiência visual genética. Ela nunca viu. Né? Então, como que ela vai saber como é que é o vermelho, como é que é o verde, como é que é um vidro, como é que é uma madeira? Apalpando, ela vai conseguir alguma coisa, mas não tudo, porque ela não tem referência na atual encarnação, né? Ela não tem, então ela tem dificuldade. Como nós também somos assim, deficientes visuais aí para as coisas do universo. Né? Existem coisas que aqui, quando Kardec responde algumas questões, quando ele escreve, né, os espíritos dizem, isso a gente não tem como, né, falar, não tem como expor, porque não existe algo que se possa comparar. Então, isso aí acontece. Né? Nós somos muito inferiores ainda para entender certas coisas, né, certas verdades universais. Então, nós estamos no capítulo 7º, que fala sobre o retorno à vida corpórea. Né? Falamos, como na semana passada a gente já iniciou isso aqui, saímos do assunto que fala do retorno do espírito à dimensão espiritual e agora é o retorno dele à vida corpórea. Somos espíritos errantes, né? Nós já falamos isso, ficamos temporariamente aí num plano material, temporariamente num plano espiritual, vamos e voltamos, estamos nesse ir e vir. Né, para que a gente possa provar na matéria aquilo que a gente já aprendeu, não só na matéria, quanto também na erraticidade, no intervalo entre uma encarnação e outra. A gente aprende muita coisa, mas que só aqui que a gente vai provar. Né? Na semana passada, falamos sobre essas dificuldades que a alma tem de reencarnar. Né? Nós temos muito medo da morte, foi isso que a gente até comentou, porque, na verdade, nós temos um instinto de conservação, nós sabemos que é importante ficar nesse mundo, porque nós precisamos resgatar o nosso passado, cumprir as nossas tarefas que nós escolhemos, né, quando fizemos a escolha das provas para reencarnar. Então, a gente sabe que aqui é difícil, não é fácil, o espírito vem com muito medo até, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir vencer tudo que eu escolhi? Dar certo? Eu vou cumprir? Né? E quando ele sai desse mundo, ele volta para casa. Ele volta para casa. Porque qual é a casa dos espíritos? É o universo. Né? A Terra não é a nossa casa. A Terra não é o lugar em que nós vamos ficar. A gente não pertence à Terra. Nós estamos temporariamente aqui. Aqui a gente deixa o corpo físico, leva o corpo espiritual com o qual nós vamos interagir com a matéria e também no mundo dos espíritos, né, que é o mundo, a dimensão dos espíritos. Falar em mundo dos espíritos é sempre algo que confunde, não é muito bom não. Quando eu falo eu até me corrijo. Porque parece que é um mundo à parte, né? Parece que é um mundo muito distante daqui, mas não é. O mundo dos espíritos pode ser esse mundo aqui. E a Gênesis, ela mostra isso. Né? A gente vai abordar algumas, não temas que ela propõe, porque não dá tempo, é uma hora só. A gente só vai apresentar o livro. Né? Mas a Gênesis é uma obra que ela revela o mundo espiritual que existe aqui nesse mundo da Terra. Quando ela fala sobre os fluidos,
quando ela discorre sobre todas o material fluídico, não é, que compõe essa dimensão dos espíritos e que menos eterizada, né, mais materializada, compõe o mundo material que a gente vive, né, onde a gente está encarnado. Então, o mundo espiritual não é um mundo à parte, não existe um mundo para os espíritos. O universo é a casa dos espíritos. E os mundos materiais, todos eles, têm a sua dimensão material e a dimensão espiritual. Os espíritos recém-saídos da Terra, recém-desencarnados, que ainda nem sabem que desencarnaram, ficam na atmosfera fluídica do planeta, né? Que é o quê? A dimensão espiritual da Terra, né? A dimensão que existe aqui. Já falamos sobre isso. Aqui nós temos muitos encarnados e muitos desencarnados, né? Nessas cadeiras aí estão sentados os encarnados. E em volta disso tudo, e até mesmo na própria cadeira, estão aí os desencarnados. Porque nós não temos para uso, os desencarnados não ocupam espaço como nós, né? Ainda mais gente gordinha assim, ocupa um espaço maior, né? Mas o desencarnado não tem isso, ele não ocupa espaço, ele não tem matéria. Então, ele perpassa a nossa organização física com a maior facilidade. Então, nós temos aqui nesse ambiente, isso com certeza, novamente eu vou falar, não estou vendo nada e não vejo nada, tá? Mas sei que tem a dimensão espiritual e a material. Porque os espíritos são trazidos a essa reunião também para serem evangelizados, para escutarem, não a mim, que eles não vão escutar a mim, mas eles vão escutar as revelações da doutrina espírita, vão ser tratados pelos espíritos, né? Eu sou apenas um veículo que transmite. Então, eles são levados às reuniões dos centros, quando eles ainda estão muito materializados, que ainda não perceberam o que está acontecendo. Então, eles são levados às reuniões para estudo. Eu me lembro uma vez, de vez em quando eu conto isso, eu acho que eu já até contei também aqui à tarde, quando eu estava trabalhando com a mocidade espírita, né, que a gente já ainda tem reuniões que os jovens se reúnem, mas a gente tinha uma mocidade aqui com muitos jovens e tudo, ela funcionava no sábado à tarde. Aí eu me lembro que naquele sábado eu vim para cá e fiquei aqui, né, lendo o Evangelho, fazendo uma prece, mas nada de aparecer jovem, né? Encarnado, eu como não vejo os desencarnados, encarnado não chegava ninguém, aí chegou o Ronald, ele até tem uma clínica veterinária aqui na avenida, o Ronald Gripe. Ele chegou e falou assim, Wesley, mas só tem nós dois. Eu falei, pois é, Ronald, só tem nós dois. O que a gente faz? A gente faz a reunião, eu faço aí com você e a gente discute o assunto. O que você acha? Ele falou assim, de repente é bom a gente deixar para semana que vem, porque aí vem mais jovens, o assunto era interessante. Alguns, acho que todos eles tiveram problema naquele dia, né? E eu tinha um aniversário para ir lá na casa da Beth, da sua cunhada. Com as crianças, eles eram pequenos, né? Pronto, eu falei, então vou chegar até mais cedo lá no aniversário com as crianças, tudo bem. Fui. Olha, que aniversário divertido para mim. O tempo todo uma coisa, eu não escutava a voz, não, mas era um pensamento na minha cabeça assim, você não tinha esse direito, você não tinha esse direito. Parecia aquela musiquinha, um elefante, incomoda muita gente, aquilo batendo ali, eu falei, gente, vou ficar doida com esse negócio. Aí me reservei, assim, um ambientezinho mais tranquilo, fiz uma prece, meu Deus, o que é isso, né? Que direito que eu não tinha, não estou entendendo essa coisa. Aí a frase, você não... Aí completou, para mim, no meu pensamento, você não tinha esse direito, muitos vêm de longe. Aí eu falei, eu já sei o que é. Aí, claro, o anjo da guarda ajudou, esclareceu, tipo assim, você não tinha o direito de não ter feito aquela reunião. Você só pensou, né? No caso, depois eu fiquei pensando, eu só pensei nos encarnados. Eu não pensei no grupo de jovens desencarnados que devia estar aqui. Eu não tinha esse direito, muitos vêm de longe, que quer mais de longe. Para a gente, o longe aí, né? A dimensão espiritual para a gente é muito longe. É muito mais longe do que qualquer distância material.
Porque a distância material a gente vence com um meio de transporte e tudo, mas a dimensão espiritual a gente vence com pensamento. E eu não fui sensível bastante ali para vencer aquela distância, né, que existia entre mim e os desencarnados, os jovens que aqui estavam, né? E eles já deram para a gente, na época que a gente estava aqui, eu estava trabalhando com eles deram várias notícias de estarem realmente aqui, com alguns efeitos físicos, com alguns barulhos, com alguns efeitos que todos eles ouviam e detectavam que não era ali no plano material, né? Então, realmente, a minha sensibilidade foi muito pouca naquele dia. Então, é isso. Nós temos, esses jovens são levados, os desencarnados são trazidos para aqui, para a parte, né, da evangelização com os encarnados, para aprender. Né? Para aprender e para poder se preparar aí para uma próxima encarnação. Na 332, que foi a que eu deixei aí, para a gente fazer dever de casa, né? O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Porque a gente tem aquela mania de falar assim, ninguém vai antes da hora, ninguém nasce antes da hora, tudo tem seu momento. Claro que nasce antes da hora. Até mesmo a questão da reencarnação. Vamos ver o que os espíritos respondem sobre isso. Pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Mas isso pode? Pode, claro que pode. Se não fosse assim, viveríamos num destino traçado. Tem que ser e ponto final, mas não é. Porque quando nós fomos criados, a imagem e semelhança do Pai, nós fomos criados e Ele nos presenteou com algo que Ele não tiraria. Porque não é como os encarnados, né? A gente dá um presente, depois a gente até apanha de volta, né? Mas não, Deus nos presenteou com o livre-arbítrio, com a liberdade de pensar, de expressar, né? Com a liberdade de escolha, né? Foi Deus que deu isso. Então, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, foi nesse poder de criar, de amar, de raciocinar, sem limite, né? Como Ele é, sempre com uma perfeição relativa, porque é absolutamente perfeito, só Ele. Mas Ele nos presenteou com o livre-arbítrio. Então, apesar de termos que resgatar os nossos defeitos, as nossas falhas, nós temos direito de escolher também a época. Porque não adianta muito, é como aquela criança que está na escola e o professor diz para ela assim, olha, você já tem capacidade para você enfrentar um vestibular, você tem condição de aprender, de responder bem, você sabe. Você pode fazer o vestibular, né? Ou a prova do Enem, que agora mudou, eu estou um pouco afastada, já não sei mais dessas modernidades, né? Mas só para exemplificar. Aí aquele estudante fala assim, mas eu não me sinto preparado, eu não quero me decepcionar, eu não me sinto preparado, eu não tô achando que eu sou capaz, então eu não vou fazer esse ano. Eu vou estudar mais um ano aí, eu vou fazer mais um ano de cursinho, e eu não vou fazer agora essa prova que eu não estou preparado ainda. Então aquele professor respeita, porque é um direito que esse aluno tem. Ele não querendo se decepcionar, então ele não faz. Ele vai estudar mais aquele ano todo, é melhor ele se atrasar um pouco do que ele sofrer mais, é a opinião dele, e assim é feito. Então, para a reencarnação dos espíritos, também é assim. O espírito, como a gente já comentou aqui, ele parte para a dimensão espiritual, assim que ele sai daquela perturbação, porque perturbação todos nós vamos ter. São dezenas de anos aí num corpo físico, né? Nós estamos nele, nós estamos vivendo nesse mundo material, então a gente precisa de estar muito bem sintonizado com esse corpo físico. Aí vem a morte, não é? E ceifa a vida material ali, corta a vida material. Então, nós ficamos, durante um tempo, num estado de perturbação por causa dessa separação do corpo e da alma. Não é dolorido, mas é incerto, é perturbador. O espírito não sabe o que aconteceu muitas vezes com ele. Então, ele procura familiares, ele procura a casa em que ele vivia, ele procura seus afetos, ele não está ainda pronto para deixar tudo isso. Então, ele vai aos pouquinhos, ele vai tendo a informação. Por isso que é importante isso para os familiares, né? É muito importante os familiares entenderem que precisam de ajudar.
essa alma a compreender a sua nova fase, né, a sua nova forma de viver, porque o espírito sabe, mas ele está num estado de perturbação, muito ligado às coisas do mundo ainda. Então ele precisa de ser sempre orientado, como aquela criança que está sujinha, sabe que está, mas acha que está limpo, não precisa tomar banho não, né? Chega da escola pretinho de sujeira. Ah, tô limpo, tô bom, porque ele sabe, mas ele não está reconhecendo a necessidade do banho. Assim como o espírito, ele sabe que ele está numa situação um pouquinho diferente, mas ele não está reconhecendo a sua situação atual. Então, ele aos pouquinhos, ele vai sendo orientado, né, ele vai sendo ajudado, porque o espírito protetor, que é o anjo da guarda, não abandona o seu tutelado em momento nenhum. Ele está sempre conosco, ele está sempre ajudando, ele está sempre fazendo a parte dele, que é proteger. Então, mas por que então não protege do sofrimento, não protege da dor, não protege de um acidente, não protege de uma... Porque a vida tem que se cumprir da maneira como foi a escolha da alma. Nós não pertencemos a esse mundo. A tarefa do anjo da guarda não é nos livrar de todos os males que nós vemos como males, né? De todos os males, de todas as dores, de todos os sofrimentos. A tarefa do anjo da guarda está aqui no Livro dos Espíritos. Mais à frente a gente vai chegar nesse estudo, é nos proteger e nos ajudar e nos auxiliar nas dificuldades. Então, seja o que for que a gente tenha que passar, se aos olhos do mundo aquilo é uma desgraça, aquilo é uma coisa ruim, mas o anjo da guarda está nos auxiliando a passar por aquilo ali, não nos abandona, né? Não nos abandona. Eu me lembro uma vez, eu já comentei isso aqui, que por conta daquela moça que morreu na escadaria do metrô, ela nunca saiu sozinha de casa, ela só saía com a mãe e o pai. A menina tinha 14 anos, parece. Ela não saía sozinha. Foi na estação do metrô São Francisco Xavier. Então, a mãe, eles se comunicaram, a mãe falou, não, você encontra comigo então, você sai de casa, encontra comigo ali no metrô, que eu vou estar ali e vou te esperar para a gente seguir. Foi a primeira vez que ela estava saindo sozinha. Aí ela vai. Quando ela está descendo as escadinhas, aqui tem aquela escada para descer, para pegar lá o bonde do metrô, tinha uma guerra ali de polícia e traficante ali. E eles estavam trocando tiro. A menina recebeu um tiro, foi um só. Ela morreu na escadinha ali, não chegou nem a terminar de descer. Então, na época, surgiu muita pergunta, nós fazíamos naquela época aqui, aquele esclarecendo dúvidas, né? Aquela reunião que as pessoas perguntavam, então vinha muito essa pergunta, até porque parece que na época a gente estava desenvolvendo durante os nossos estudos o assunto sobre anjo da guarda, né? Aí as pessoas perguntavam muito, onde que estava o anjo da guarda, aquela menina que não protegeu ela, né? Que não impediu dela descer, que não fez qualquer coisa para que ela não saísse de casa, alguma coisa. O anjo da guarda estava ali com ela, ali. Porque ela fez uma escolha de provas, estava na hora dela desencarnar, ela tinha que partir. Então, essa tarefa não cabe ao anjo de guarda interferir nas escolhas que a alma faz, nas escolhas que nós fazemos no mundo. Essa tarefa não é do anjo da guarda, de interferir. Até porque o anjo da guarda é um espírito bom, é um espírito que está acima da gente. Ele não é um espírito inferior, ele está na ordem dos bons espíritos. Por que tem que ser assim? Porque como alguém vai proteger o outro, vai aconselhar o outro, se ele também não sabe, se ele também vive dentro dos mesmos problemas? Então o anjo da guarda não é um espírito que tem egoísmo, que tem sentimento de vingança, que tem inveja, que tem ciúme. Ele não é assim mais. Esse espírito, ele já saiu dessa ordem de espírito inferior. Ele é um bom espírito, é um espírito que está acima dessas coisas. Para poder nos auxiliar, ele tem que estar acima disso. Então, um bom espírito sabe perfeitamente que não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. O espírito inferior faz isso. O espírito inferior, ele não respeita isso. Entra no nosso campo de energia se a gente der entrada, porque a gente tem que dar. A gente tem que convidar.
né? Tem que convidar. Eu sempre brinco aqui dizendo que filme de vampiro, não é assim? O vampiro, para entrar na casa do outro, ele não tem que ser convidado pelo dono da casa? Isso é lenda, né? Claro, mas não tem isso. Eu acho que tem, eu não vejo filme de vampiro não, mas eu ouço falar que tem umas coisas assim, né? Pois é. É uma simbologia, tá? É uma alegoria que também se aplica para os obsessores, para os espíritos inferiores. Espírito inferior não entra na casa da gente. Qual é a casa da gente? Não é onde a gente mora, a casa física, não. É aqui, ó. É casa mental. O espírito inferior, ele não entra na nossa mente se ele não é convidado. E ele é convidado pelas nossas fraquezas, pelas nossas inferioridades, pelos nossos sentimentos ainda de ódio, de vingança, de ciúme, né? Pela maledicência. É assim que ele entra. Ele entra porque ele se sintoniza com isso, ele é atraído por nós para isso, né? Então, ele entra na nossa casa mental. Então, o espírito inferior, ele é atraído quando a gente também entra na mesma sintonia dele. Então, o anjo da guarda, ele tem que estar acima de todas essas coisas para ele poder nos auxiliar, nos intuir, não é? Nos mostrar que a gente está agindo errado, que está fazendo errado. Mas não é a tarefa dele interferir. Então, o espírito inferior, ele não respeita nada, ele interfere. Ele vai lá, ele aproveita a nossa fragilidade, ele aproveita a nossa inferioridade, entra no nosso campo de energia e fica atrapalhando as nossas escolhas, impedindo que a gente haja por nós mesmos. Começa numa influenciaçãozinha simples, essa que todo mundo tem, porque nós não podemos impedir a influenciação do espiritual, porque o mundo dos espíritos está interagindo com o nosso, é aqui mesmo, né? E somos energia. Então, a mente desencarnada, ela sempre vai interferir e influenciar uma mente encarnada e vice-versa, porque nós também fazemos isso com o mundo dos espíritos que vive aqui no nosso, né? A dimensão, vamos tirar a palavra mundo e colocar aí dimensão dos espíritos. Então, da mesma maneira que a gente influencia esses espíritos, eles também nos influenciam com seus pensamentos. Mas essa influência, ela não é maléfica, ela existe. Mas os malefícios vão surgir quando a gente dá importância a essas influências ruins. Porque quando a gente dá importância às boas, não vai nos causar prejuízo. Mas quando a gente dá influência, assim, a gente aceita aquela influenciação, dá importância a elas, aí ela se torna uma obsessão. Aí a gente começa a ser influenciado de uma maneira mais ostensiva. Essa é que a gente pode evitar, né? Dar importância a isso a gente pode evitar. Mas quando a gente não evita, o que acontece? Continua piorando, eles vão se chegando mais, eles vão se entrosando mais no nosso campo de energia. Aí a gente começa a acreditar no que eles falam. É já uma obsessão mais forte, né? Aquela obsessão que a gente acredita, já é um estado que já é perturbador. E depois a gente começa a executar aquilo que ele fala, né? Então já é o processo adiantadíssimo aí de uma influenciação. Então os inferiores fazem isso, mas os superiores não. Espírito superior respeita o livre-arbítrio. Recorre a um, recorre a outro, influencia um amigo a dar um conselho. Eles fazem tudo que existe para a gente dar certo, mas não impedem a nossa dor, o nosso sofrimento, porque eles sabem que faz parte do nosso aperfeiçoamento, do nosso resgate. Então, o momento da morte, eles não podem impedir. Eles não podem impedir que a gente faça alguma coisa que possa nos levar a isso. Se chegou aquele momento, vai acontecer. Vai acontecer, mas eles vão estar ali nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a força suficiente para a gente poder passar por isso aí. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, da mesma maneira que às vezes a gente pode abreviar a chegada, a gente pode também abreviar a partida. Nós podemos abreviar a partida da gente, né? Partir antes, é que todo mundo fala, ninguém morre antes da hora. Morre sim, morre sim. Pelas nossas imprudências, nossas negligências, a gente pode partir antes da hora. Como também a gente pode chegar aqui
mais cedo ou mais tarde. Imaginemos, às vezes, um espírito que fez a escolha das provas e ele está com dificuldade, ele está temeroso se ele vai conseguir cumprir ou não. Ele vai entrar numa família complicada, porque não vamos nos iludir quanto aos nossos filhos, não. Não vamos achar que aqueles bebês lindos que chegam à nossa família, rosadinhos, que compram o nosso coração, que conquistam a nossa alma, e que a gente já olha para eles e diz, eu não posso mais viver sem você. Já quando está na barriga a gente já não consegue mais viver sem eles. Pois é, não vamos nos iludir e achar que ali todos eles são bonzinhos, são amiguinhos. Longe disso, né? São almas em resgate. São almas que vêm para, às vezes, complicar. Tanto que, às vezes, eu começo a rir quando eu escuto essas coisas, sabe? Tem hora que eu pareço uma doida, porque se eu estou do lado de alguém que eu nem conheço e eu escuto algumas coisas assim, eu começo a rir sozinha. A pessoa vai pensar, doida, tadinha, tem que ir para caminho de força, né? Mas um dia desse eu estava numa sala de espera de médico. E haja espera, né? E haja espera. Quem precisa, tira tarde. Se for na parte da tarde. Se for na parte da manhã, tira amanhã e entra pela tarde, né? Porque fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E vai assim. Aí a gente escuta de tudo, né? Conversa, escuta o que os outros estão conversando e tal. Aí tinha 2 pessoas conversando e o casamento de uma estava ruindo. A conversa era essa, todo mundo estava ouvindo. Não era que eu estava ouvindo atrás da porta, não. Estava ali, todo mundo, ela estava falando baixo, mas sala de espera não é tão grande assim, né? Então ela estava falando, pois é, o casamento de fulana está indo embora, está ruindo. Aí a outra falou assim, menina, por que você não aconselha ela logo a arrumar um filho? Porque eles não têm filho. Aí, filho une o casal. Eu escutando aquilo, eu falei, meu Jesus, tadinha, mal sabe ela que pode vir ali um que vai dar o racha de vez, né? Porque a gente não sabe quem vem. É um enigma, né? No palco familiar se juntam os espíritos problemáticos. Por isso que eu falo aqui, qual é a família que não tem problema? Aponta uma, não tem. Todas elas têm problema. Todas as famílias têm conflitos familiares. Tem 2, 3 filhos, um, tadinho, é taxado e rotulado de ovelha negra, né? Às vezes ele nem é. Às vezes a ovelha negra não é ele, mas é que ele é mais rebelde, ele fala mais, aí ele parece que é, né? As aparências enganam. Mas não existem famílias harmonizadas, totalmente não. Né? Pode ter aquele filho que está ali no nosso núcleo familiar, ele reencarna ali naquele grupo, aí ele fica, quando ele começa a demonstrar, né, pensamentos muito diferentes, uma rebeldia, isso vai acontecendo da 3ª infância para frente, porque da 1ª e na 2ª infância, o espírito está muito ligado à dependência familiar, né? Então ele tem que aceitar, ele ainda não tem muitas escolhas, ainda não sabe, mas na 3ª infância ele já começa a mostrar as garrinhas. E na adolescência põe de fora. Na adolescência parece gato quando ataca, né? As unhas, esticam todas. Pois é, isso é natural? Claro que é. É para isso mesmo. É para isso que nós temos a infância mais longa que dos seres, dos animais todos. Né? Porque aquele bebezinho bonitinho, que, né, mesmo que ele não seja bonitinho, a gente acha lindo. Por isso que a gente fala que é mamãe coruja e vovó coruja, né? Porque às vezes o bebezinho é feinho, a gente acha lindo. E eu não sei porque que falam isso da coruja, porque para mim o filhote de coruja e a coruja é lindíssimo, né? Eu acho até morcego bonito, então eu não sou uma pessoa muito boa para fazer esses parâmetros, porque para mim não tem bicho feio nenhum deles, né? Mas a gente ama incondicionalmente aquela coisinha que está ali, né? Aquele bebezinho dependente, a gente ama. Mas não vai demorar muito, as garrinhas vão aparecer. Às vezes são amigos, mas nem sempre, né? Às vezes numa família assim, a gente costuma falar, é 2 a 2. Tem 2 filhos da família, um é alma gêmea do pai, o outro é alma gêmea da mãe. Aí fica 2 a 2, uma briga danada. Porque esse negócio de casal também, casar apaixonado, casar amando, não casa não. Só a minoria. Só a minoria na Terra casa por amor. Casamento é aprovação. Então são almas em reajuste. Então, por isso que se apaixona, né?
Mas depois aqueles belos olhos começam a ficar horrorosos, não são tão belos assim, né? Mas isso também faz parte. Isso também faz parte da vida, né? Se não houver uma paixão assim, aí não casa, né? Porque tem que haver. Aquela paixão vai embora, depois, com o passar do tempo, e começa a aparecer um sentimento, né? Ainda que de dependência, muitas vezes, no início, mas vira um sentimento. Pode não virar um amor, né? Mas vai virar alguma coisa boa, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Todas as famílias têm conflitos familiares, porque os espíritos que estão se reunindo ali não são todos amigos. Por que não são? Porque senão não precisava nascer junto. O objetivo das encarnações é a elevação dos sentimentos, é a sublimação dos sentimentos. Esse é o objetivo das encarnações. O espírito reencarna para ele evoluir, para ele melhorar, para ele resgatar um passado de exploração, ou com ele, ou com outros. Então ele nasce para isso, ele nasce para resgate, ele nasce para se aperfeiçoar. Aí ele traz provas e expiações para esse mundo. Ele tem que dar conta das provas que ele escolheu. Mas pode acontecer de quando aquele corpinho está ali no início, porque no início, a gente já falou sobre isso aqui, no início de uma gravidez, o espírito está muito lúcido ainda. Ele está muito lúcido. Assim como, ao partir da Terra, deixar o corpo aqui, ele entra num estado de perturbação sem saber o que está acontecendo com ele, ele ainda tem todas as lembranças da vida física, é essa que ele tem, as lembranças que ele tem são dessa vida, então ele acha que ele está encarnado, ele não consegue entender muito bem as coisas. Ao contrário, quando ele chega na Terra. Quando ele chega na Terra, quando aquela gravidez está no início, ele está com muita lucidez ainda. Ao contrário do início da desencarnação. Quando ele desencarna, aquele início ele está perturbado, depois ele melhora, porque ele está voltando para casa. Então, ao contrário daquele que está chegando. Aquele que está chegando, no início da gravidez, ele está muito lúcido. Por quê? Porque o corpinho está muito miudinho, ele já está destinado ao corpo, ele já está fluidicamente ligado ao corpo, porque é uma extensão do perispírito, os fluidos do perispírito, que é aquele corpo espiritual que a alma leva quando sai daqui, que guarda a aparência da encarnação, nesse período é muito pequena ainda. Então a extensão do perispírito vai para o útero materno, que o espírito vai trabalhar, vai elaborar para formar o corpo físico com o elemento organizador. Esse elemento organizador é o perispírito. É aquele fluido que vai para o útero materno. Não é a alma que vai, a alma não entra no útero materno. Então ela está no campo fluídico da mãe. E nesse início, ela está muito lúcida ainda, ela sabe de tudo que está acontecendo, ela sabe das conversas, ela sabe do amor ou da rejeição, ela sabe de tudo. Ela tem consciência da escolha das provas que fez, aí é que ela começa a ter dúvidas muito grandes. Ela vê o movimento da família, ela vê muitas vezes a rejeição da família, porque muitas vezes esse espírito não é bem-vindo. Né? Ele não, foi uma escolha, tanto da família quanto do espírito, mas existem os choques fluídicos por problemas de passado. Né? Então, ele vendo muitas vezes a rejeição de um dos pais, que às vezes ou a mãe ou o pai que estão rejeitando, ele fica preocupado com aquilo ali, ele fica assim, mas será que eu vou conseguir? Nesse núcleo familiar difícil, será que eu vou conseguir dar conta da minha tarefa? Ele sabe que a responsabilidade é dele, ele sabe disso, ele não está culpando a família, mas ele sabe que ele fez escolhas difíceis, tanto quanto nascer naquele núcleo familiar. Aí se ele chega à conclusão que não está, é igual aquele estudante que não quer fazer a prova, quer estudar mais um ano. Então o que ele faz? Ele recua diante das provas. Aí há o aborto espontâneo. Acontece muitas vezes uma gestante com 2 meses de gravidez, tudo certo. De repente, aborta. Aí fica todo mundo, gente, mas como que isso aconteceu?
O que provou aí? O que proporcionou essa coisa, né? O que provocou esse aborto? Ninguém descobre. Aconteceu. Pois é. O que é isso? A alma voltando. Ela não quer. Ela não se sente segura. Ela achava que estava. Mas Deus permite? Permite. Ele não deu livre-arbítrio? Quando ele nos criou, ele não nos deu livre-arbítrio? É claro que isso não vai ficar impune. Tudo tem um preço a pagar. Tudo tem seu preço. Não tem... É assim no mundo material e assim também no mundo espiritual. Ela pode recuar, só que ela vai responder por isso. Como? Ela pode demorar muito mais a reencarnar, ela pode não ter mais chance de permanecer com aquelas escolhas que fez. Por quê? Porque nós, espíritos, nós não temos problemas só com um ou outro, não, a gente tem problemas com muitos. É igual no mundo encarnado. Quantas vezes a gente tem problemas aí de relacionamento com várias pessoas, com um vizinho aqui, um vizinho que já morou há 20 anos perto da gente, e a gente foi fazendo inimigo, né? Foi criando problema. Então, o espírito, quando parte para a dimensão espiritual, isso tudo ele leva com ele. Isso é essa situação toda. Então, pode ser que aquela escolha que aquela alma fez para nascer naquele núcleo familiar, que poderia lhe auxiliar a vencer as suas dificuldades, as provações e expiações, pode ser que aquela escolha ele não consiga mais fazer, porque aqueles espíritos que ele também envolveu vão fazer novas escolhas, vão reencarnar em outras famílias, né? Então ele pode ter muito prejuízo quando ele faz isso. Mas ele tem o direito de fazer? Tem. Como aqui no mundo, a gente pode tudo, desde que Deus permita, tudo a gente pode. Agora, plantou, vai colher. Fez escolha, vai escolher também as consequências. Quando a gente faz uma escolha, a gente está comprando um pacote. E nesse pacote vem a escolha que fizemos e as consequências dessa escolha. Então não é Deus que está lá determinando desgraça para ninguém, não. São as escolhas que fazemos e nas ações que desenvolvemos, nós também estamos ali comprando as reações nossas e das pessoas. Então, quando a gente escolhe falar alguma coisa, a gente tem que aceitar ouvir o que vem. Não tem aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Pois é. Quem fala o que quer, estou falando o que eu quero. Então, eu tenho que aguentar as consequências de falar o que eu quero, que é ouvir o que eu não quero. Então, na vida é assim, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Na vida material, essa vida aqui é uma cópia grosseira da outra. Mas não vamos interpretar mal isso. Não é nas coisas. Não é nos objetos. Né? É sim no modo de agir. No modus operandi do encarnado e do desencarnado. Esses são parecidos. Muito parecidos. Quando a gente desencarna, não vira santo, vai com tudo que é, né? Da maneira que é, até que aprenda. Então, o mundo da matéria, os mundos materiais, são cópias grosseiras da dimensão espiritual. Daquilo que nós fazemos quando estamos fora da matéria. Então, da mesma maneira que essa alma pode se arrepender de encarnar, né? Ela pode incluir... Às vezes ela se arrepende antes, né? O prejuízo é até menor. A alma não é informada muito antecipadamente do momento da reencarnação, não. Quando ela é informada que ela vai reencarnar, está em cima. Mas ela não tem que fazer escolha? Tem, mas ela vai fazendo essa escolha ao longo do tempo que ela está na erraticidade. Assim que passa a perturbação espiritual, ela vai fazer um balanço da vida que levou. Mas quanto tempo demora essa perturbação? Depende da compreensão da alma, depende da aceitação da alma sobre o problema. Então, a dor que a gente sente, né, muitas vezes, é aumentada pela maneira da gente agir. Às vezes, duas pessoas passam a mesma dor. Uma se recupera rápido e outra não, por causa do ponto de vista, da maneira de encarar aquela dor e aquele sofrimento. Então, na dimensão dos espíritos, é a mesma coisa. A alma, ela vai ficar num estado de perturbação até que ela entenda e aceite a ajuda que está sendo oferecida para ela. Ela tem essa liberdade de escolher. Então, ela vai
Quando ela sai desse estado de perturbação, que aí ela acorda mesmo, que ela fala, aí sim, ela toma consciência de tudo, né? De tudo que aconteceu, de tudo que fez, de todas as suas relações. Aí ela fica sabendo. Aí ela começa, poxa, eu preciso me reajustar com fulano de tal, eu preciso me recuperar disso, eu preciso refazer isso que eu fiz errado, eu preciso fazer isso que eu não fiz na outra. Aí ela começa a montar um esquema de viagem, né? Igual quando aquela pessoa vai para um país estranho, o estudante, né? Ele vai para um país estranho, chega lá, ele se encanta, se deslumbra com as coisas, não estuda coisa nenhuma, gasta o dinheiro do pai e da mãe só em bobagem e volta. Voltou, aí tem que prestar conta. Ele tem que dizer, né? O que ele fez, o que ele não fez. Ele tem que dar conta do lucro que ele deu lá fora, então do prejuízo. Aí ele vai pensar sobre tudo que ele fez. Ele vai falar, poxa vida, eu não aproveitei, gastei o dinheiro que não devia nisso ou naquilo. Então, eu preciso voltar. Eu preciso voltar e fazer. Ah, mas antes dele voltar, ele começa a redigir um plano de viagem. Bom, agora eu vou para a cidade tal, agora eu vou para a escola tal, agora eu vou estudar, eu vou empregar, vou arrumar um albergue mais em conta. Aí ele começa a fazer o plano, né? Quando ele volta? Não sabe, porque vai depender da situação financeira, da permissão dos pais, vai depender da aceitação dele no outro lugar, vai depender de uma série de coisas, né? Não é só ele querer voltar, não depende só dele, mas ele começa a esquematizar seu plano, né? Aí o pai chega a falar assim, olha, meu filho, agora nós vamos te dar outra chance. Você vai voltar. Você vai voltar para fazer nova experiência lá fora e vai dar certo dessa vez. Aí pronto. Ele é informado, ele já está com o esqueminha todo na cabecinha dele, todo lá prontinho. Pronto, ele vai. E dessa vez ele cumpre. Ele teve uma outra chance. Então a vida espiritual é isso aí. Essa aqui é uma cópia grosseira. Então o espírito que não deu certo, ele vai, quando ele sai daquele estado de perturbação, ele é informado. Aí pode ser que ele, tão ávido de querer resgatar tudo, ele tiver um bom comportamento, né? Porque o espírito, qual é o bom comportamento do espírito? É um espírito que está cumprindo com a sua tarefa na dimensão espiritual, é um espírito que está trabalhando, que está resignado diante das situações, que reconhece os seus erros, sabe que precisa resgatar. Isso é um bom comportamento. Então ele pode pedir ao seu espírito protetor que continua com ele. O espírito protetor não nos abandona porque a gente desencarnou, não. Ele não tem, essa tarefa é dele, ele continua nos guardando. Então ele intercede por nós, né? O espírito pede ao seu anjo amigo, né? O seu espírito protetor, que ele precisa voltar. Se pode ser concedido esse bem para ele. Aí todo aquele estudo, ele já está em condições? Ele pode? Ele fez a escolha, está em condições? Então, ele vem. Ele vem antes um pouquinho. Era para ficar mais tempo, mas ele conseguiu o bônus, ele consegue, porque ele demonstra que ele está já apto para isso. Aí ele vem. Então, da mesma maneira que aquele espírito pode se arrepender antes ou dentro já, né, do processo reencarnatório, o outro pode se antecipar e vir um pouquinho antes e dar certo, né? Pode sair vitorioso disso aqui. Então o espírito pode tanto antecipar a sua partida daqui, quando ele é imprudente, quando ele faz qualquer coisa que o leva antes, como ele pode antecipar também a sua vinda para a Terra. E ele pode se arrepender, né? E pedir aí uma moratória. Da mesma forma que um espírito aqui na matéria também pode, a gente falou sobre isso com o retorno à vida espiritual, né? Que o espírito pode pedir uma moratória, né? Pode ser concedido isso a ele. Ele tem tantas coisas a desempenhar ainda, ele está dando tão certo que a espiritualidade concede mais um tempo para ele. Por isso que esse negócio, tem aquela hora de morrer e a hora de nascer. Até tem, mas isso também não é fechado, né? Isso não é fechado. É um período, né? É um período de tempo. Vem para a Terra para viver 10 décadas. Né? Então esse espírito vai morrer com 100, mas vai morrer no dia que ele fizer 100? Não, ele pode morrer com 102, 103, ou 99, 97, é um período de tempo, né? Não é aquela coisa. O que a gente diz é o seguinte, quando chama, tem que ir.
Quando chama, não tem jeito, né? Quando a gente chama uma criança que está brincando, mãe, por favor, só mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente dá 5, dá 10, mas isso aí é aqui, né? A hora que o alarme tocou, é para ir, é para ir. Aí não tem jeito, aí tem que ir mesmo, né? Aí não tem jeito. E também a vinda. Se chegar o momento, aquela alma é uma alma comprometida, ela está tendo uma bênção para reencarnar. Chegou o momento de reencarnar, ela tem que reencarnar. Ela pode até, como aconteceu com aquele com 2 meses que se arrependeu, ela pode adiar. E ela vai assumir compromissos seríssimos. Mas ela não pode evitar essa vinda no momento que ela é chamada. Né? Ela pode até tentar, se tiver bônus, ela pode conseguir, né? Se for um espírito que já possa ser ouvido, mas normalmente os espíritos que podem ser ouvidos não fazem isso. Eles são espíritos que são assim compreensivos. Eles não fazem essas coisas, né? Então, continuando nesse raciocínio aqui. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, com aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então, aquele espírito renitente para reencarnar, aquele que adia, aquele que depois se arrepende e faz aquela organização física morrer, que já estava ali em processo, né, de andamento sério, esse daí, ele vai responder seriamente por isso. Porque ele está recusando uma oportunidade valiosa. Quando a gente fala que tem fila para reencarnar, tem mesmo. É no sentido alegórico, né? Não vamos visualizar uma fila de espíritos para entrar numa barriguinha, não. Não, porque eu acho isso mal barato. Desde criança que eu adoro, eu gosto de pintar um quadro mental com as coisas que as pessoas me falam, né? E isso até agora, que eu já estou velha, eu continuo fazendo essas coisas, né? Quando eu era pequenininha, só um parênteses assim, eu sempre ri muito. A minha mãe falava assim, você para de ficar rindo, porque a sua boca vai emendar lá atrás. Eu ficava visualizando a minha cabeça com a boca emendada atrás, aí que eu ria mesmo, né? Então, eu fico imaginando assim, a gente fala umas coisas, a pessoa fala assim, visualiza uma fila de espíritos para entrar na primeira barriguinha que tiver à disposição. Não é assim. Mas quando a gente fala que a fila é grande, ela existe mesmo. Porque os espíritos estão muito sedentos de reencarnação. Por quê? Porque ele tem que se aperfeiçoar. O espírito da dimensão espiritual, ele vê a felicidade dos justos. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ficar bem? Quem não quer se isentar? Porque assim, o tormento espiritual não é causado pelos outros espíritos, não, é pela própria consciência. Quando a gente faz alguma coisa de muito errado, digamos assim, a gente tirou a vida de alguém. Essa pessoa que teve o seu corpo morto por nossa conta, a sua vida interrompida por nossa conta, estava na hora de ir, porque senão Deus não ia permitir, mas isso é um caso à parte. Mas assim, a gente não está sabendo. Aquele que dá um tiro no coração de alguém, na cabeça de alguém, ele quer matar o sujeito e o sujeito morre, estava na hora dele ir, mas isso é outra história. Mas a gente não está sabendo se estava na hora dele ir, a gente tirou. Então, pronto, aquilo ali é um pesadelo. Pode não ser naquela hora, mas vai se tornar um pesadelo constante na nossa consciência. Principalmente quando desencarnarmos. A gente vai desencarnar, já a consciência vai acusar todas as nossas falhas, as nossas faltas, e nós vamos ficar vendo aquela imagem na nossa mente até a gente resgatar. Então, olha o desespero da alma. Ah, mas por quê? Aquele espírito vai ficar obsidiando, vai ficar atormentando? Vai nada, às vezes aquele espírito resgatou, né? Porque se ele estava no momento de morrer, ele precisava, foi uma escolha de provas dele, morrer de uma maneira trágica, a imprudência, a negligência, a maldade de alguém foi utilizada para isso, ele resgata e vai dar curso à vida espiritual dele. Mas aquela imagem, ela está na nossa mente, ela está no nosso arquivo mental e ela vai nos atormentar. Então não é mais o espírito que está ali aparecendo, cobrando nada, não. É a nossa consciência.
Então o espírito precisa se livrar dessas coisas. Nós precisamos nos livrar dos nossos erros e nos reajustarmos. Então a gente deseja muito reencarnar. A gente quer muito. Então muitos espíritos ficam nessa condição para reencarnar. Às vezes uma criança fala assim, você para de brigar comigo, eu não pedi para nascer. Pediu, e como pediu? Implorou para nascer. Implorou para poder vir para essa terra resgatar aí o seu passado. Então a vinda do espírito envolve o trabalho de muitos outros espíritos, a aceitação da família que vai receber, a aceitação dele próprio de ir para uma família que pode ser um problema para ele. Então não é fácil. Voltar é fácil. Está voltando para casa. Como aquele estudante que vai fazer um intercâmbio. Ele fica apreensivo. Será que aquela família vai me receber bem? Será que vai dar certo? Ele vai com um pouco de medo, de receio. Pode ser que nem dê certo. Mas quando ele está voltando para a casa dele. Ele está voltando para a família dele. Então não vamos negligenciar a nossa família espiritual. Ela é muito maior do que a família que a gente tem nesse mundo material. Ao desencarnarmos, nós vamos integrar nossa família espiritual. Ah, mas qual? Aquela que viveu? Aquela e tantas outras. São os espíritos amigos que já sublimamos sentimentos, que já tivemos relações consanguíneas justamente para sublimar sentimentos. Então a família espiritual é muito maior do que essa família que a gente tem aqui na Terra. Então o espírito, quando sai daqui, ele não vai com medo, não. Ele está voltando para casa. O estado de perturbação termina, a vida dele segue seu curso espiritual até a próxima encarnação. Mas a vinda dele é complicada, é de causar medo e insegurança para aquela alma que vem sem saber se vai dar certo. Então, ó, chegamos à nossa hora ali. Agora, dever de casa, 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Dever de casa, né? Vocês vão ler aqui. E aqui na semana que vem nós vamos comentar essa e outras mais que estão aqui esperando para que a gente tome conhecimento delas. Muita paz para todos.